Só um minutinho, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, vou já começar aqui. Só esperar o professor Rodrigo entrar. Só esperando aqui, gente, o professor Rodrigo entrar e a gente já começa os debates. Eu já mandei uma mensagem aqui para ele. Eu acredito que ele deva estar se conectando. Só peço só mais alguns minutinhos aí para vocês. Pronto, o professor Rodrigo entrou. Vamos começar. Tudo bem, meu amigo? Oi, Rodrigo, tudo bom, meu amigo? Você está me ouvindo Graças a bem? Deus. Te ouço bem, tudo certo, graças a Deus. Tá, com você aqui o áudio também está perfeito, a imagem. Deixa eu Que só bom. ajeitar um pouquinho aqui a câmera. Bom, gente, primeiramente, Rodrigo, eu queria lhe agradecer por ter aceito o convite de participar dessa live aqui conosco. Em nome de toda a diretoria do IADA, em nome de toda a comunidade jurídica administrativista amazonense. É muito importante a participação de nomes como o seu aqui, nesses eventos que o IADA está promovendo. Em um momento de isolamento social, nossas faculdades também e universidades estão sem aulas, então eu acho que o IADA tem uma função acadêmica importante nesse momento de trazer informação e boa informação com nomes como o seu. Então, eu queria lhe agradecer. O Rodrigo, para quem não sabe, também é membro benemérito, com muito orgulho do nosso instituto, um dos primeiros membros beneméritos que nós tivemos, é um grande amigo, com o nome na área jurídica dispensa comentários, é um administrativista de escola nesse tema, especialmente referência nacional e mundial no trato de compliance, gestão de riscos, etc. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco, Rodrigo. Seja muito bem-vindo e certamente será uma grande live aí, uma grande contribuição aqui para o Amazonas. Não, você sabe, Bruno, que, bom, primeiro agradecer o teu convite. Para mim é um prazer bater um papo contigo, porque não só pela qualidade do Instituto Amazonense de Direito Administrativo, que é talvez um dos mais recentes do nosso país, mas um dos mais atuantes também, né? Vocês têm feito vários eventos e, obviamente, se essa pandemia não tivesse nos acometido, vocês já estariam aí com alguns outros eventos rodando, né? Mas que tiveram a programação prejudicada. Vocês têm o primeiro web congresso do Brasil, né? Então vai ser um grande prazer participar também desse web congresso. Eu nunca nego um convite teu, não só pela qualidade do convite, pelo ser humano que você é uma figura humana fantástica. Nós nos conhecemos aí por ocasião de um grande amigo em comum, que é o Dr. Érico Desterro, né? Nosso diretor Brilhante, acadêmico. sem dúvida, brilhante conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, professor da Universidade Federal do Amazonas. E eu, na verdade, Bruno, vou te fazer uma confidência já no início da nossa live, do nosso bate-papo. Eu não nego convite nenhum do Amazonas, porque você sabe que eu gosto muito dessa terra. Eu talvez tenha uma ligação muito forte desde o início da minha carreira com Manaus, né?
tive grandes clientes em Manaus, tive grandes palestras em Manaus. A minha vida acadêmica talvez tenha começado aí com palestras no setor público. Então, eu gosto muito da cidade, gosto muito dos restaurantes, gosto muito do povo. Então, eu nunca nego nenhum convite para estar aí presente junto com vocês. Portanto, ainda que virtualmente, né, eu deveria estar aí fisicamente por duas oportunidades nesse momento de Covid. Né? Na semana passada eu estaria aí e duas semanas anteriores eu também estaria aí num curso do TCE, que foi prorrogado a princípio para o segundo semestre. A gente nunca sabe com essa pandemia, né? Mas, de qualquer sorte, é um grande prazer aceitar o teu convite e estar com todo mundo aqui batendo esse papo. Agradecer também a alguns amigos que entraram, a Cal Vieira, o Cláudio Albuquerque e tantos outros que vão passar aí pela nossa live. Portanto, muito obrigado pelo convite e eu espero que a gente consiga trazer aqui o Jorge, várias pessoas aqui. Eu espero que a gente consiga, Eduardo Tesserolli, eu vejo vários amigos. E espero que a gente consiga aqui bater um papo sobre gestão de risco, gestão de crise, compliance, aquilo que vocês quiserem, eu estou à disposição a partir de agora. Bom, Rodrigo, mais uma vez, obrigado. E você também saiba sempre que você tem um eterno soldado aqui no Amazonas, porque você precisar. Estaremos sempre por aqui também. Infelizmente, nesse momento, não podemos estar próximos, né? Como nós gostaríamos de estarmos realizando nosso congresso aqui, mas logo, logo isso tudo passa. Certamente você vai ser convidado do IADA aqui para algum evento futuro que a gente for fazer. Pelo menos o primeiro evento presencial, certamente você estará aqui depois disso. Rodrigo, eu queria iniciar abordando, claro, fazendo uma abordagem um pouco histórica, mas pegando um gancho no momento atual. Nos últimos anos, no Brasil, nós conseguimos, de forma muito clara, observar o movimento do país no sentido de adesão a programas de integridade, né? Não só adesão jurídica a programas, ou seja, o reconhecimento normativo da necessidade de programas de integridade, como nós vimos com a lei anticorrupção, com a lei das estatais e tantas outras leis de estados, né, regulamentando o compliance, como aqui no Amazonas nós tivemos também em 2018, mas um reconhecimento social também da necessidade desses programas de integridade, né, para que a gente conseguisse caminhar no sentido de uma gestão pública mais transparente, mais ética, mais responsável. Principalmente depois de todos esses movimentos aí, que nós tivemos alguns anos atrás, essas operações deflagradas pela Polícia Federal, isso se tornou mais nítido da necessidade desses programas de integridade. E agora, de forma, claro, surpreendente, ninguém esperava, ninguém cogitava algo assim, nós somos acometidos por essa pandemia. E aí a minha primeira pergunta é justamente por uma abordagem inicial. Nós vimos num caminho, essa pandemia agora nos acomete. A pergunta é, qual o nível de afetação dos programas de integridade? Nós paramos agora? É o momento de fazer uma pausa? É o momento de continuar avançando? Quais são os reflexos negativos ou positivos dessa pandemia, os reflexos iniciais nesses programas de integridade? E nos contratos também, principalmente, Sim. Nos contratos públicos, na área de gestão de risco e gestão de crise. A tua pergunta é muito interessante, Bruno. Eu vou me permitir fazer primeiro essa análise geral e depois entrar nos contratos, né? Do ponto de vista geral, eu não tenho dúvida de que os programas de integridade após a pandemia devem ser reforçados. Algumas coisas são importantes para que a gente consiga entender qual é o reflexo desta pandemia no âmbito dos programas de integridade. Eu sempre mencionei nos bate-papos que tivemos, e inclusive escrevi recentemente um artigo no blog que eu coordeno, que chama Blog Café com Compliance, sobre a estrutura de um programa de integridade e como ele deve ser efetivado na prática, como ele deve se tornar realidade, né? Então, o título do artigo é Compliance não jogue dados com acaso, né? Porque a grande verdade é que nós precisamos ter coerência, né? O compliance e a coerência não jogue dados com acaso. O que eu quero dizer com isso? Veja que nós, seres humanos, como regra, independentemente de alguma legislação que nos force
a implantação de um programa ou outro, de uma exigência normativa ou outra, nós temos efetivamente algo que nós conduzimos na nossa vida privada, independentemente de quem sejamos, eu, você ou qualquer um que esteja assistindo a nossa live. Se eu fizer algumas perguntas básicas para todos que estão aqui nos acompanhando, dentre elas, por exemplo, você tem seguro de vida, Bruno? Tem. Você tem seguro de carro, Bruno? Tem. Você tem plano de saúde, Bruno? Você tem plano de saúde, como regra, né? Se você tem condições de ter um plano de saúde, você busca um plano de saúde. E se você não tem condições, você busca condições de ter um, né? Você tem seguro de plano de previdência privada? Como regra, as pessoas que têm condições de se prevenir, elas se previnem, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua realidade, seja econômica, social. Todos nós, de alguma forma, não brincamos com a realidade. Nós sabemos que a realidade é dura e que em um acometimento e um fato extraordinário, não esperado, portanto, futuro e incerto, nós precisamos estar prevenidos. Concorda comigo? Muito bem. Não tem dúvida, eu acho que todo mundo que está aqui, né, concorda. Muito bem. Se a gente for pensar que a gente quer estar prevenido por um fato futuro incerto, a gente vai pensar o seguinte: qual certeza que nós temos na vida? O que nós temos de certeza na vida? Você poderia me responder o seguinte: não, Rodrigo, a gente tem uma certeza na vida que é a morte. Veja que até o fato morte não é uma certeza. É por isso que você se alimenta bem todos os dias, é por isso que você não dirige olhando no celular, é por isso que você faz exercício regularmente, é por isso que você vai no teu cardiologista com regularidade, é por isso que você toma os medicamentos que você toma normalmente quando você efetivamente precisa, porque você, de alguma forma, está prevenindo um fato futuro incerto. Porque a morte, ainda que seja um evento certo, o quando e onde ela vai ocorrer, você não sabe, é por isso que você se previne. O nosso querido Fabrício Mota também entrou, então temos vários amigos aqui. Membro benemérito também do nosso instituto. Nosso eterno presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, além de um galã, é uma figura humana fantástica. Grande responsável por esse movimento de integração dos institutos, do IBDA com os institutos regionais. Sem dúvida, sem dúvida. Um gigante. Então, obrigado, Fabrício, obrigado, Fábio, por Marcos Bittencourt, outro gigante. Então, só tem gente boa nessa live. Mas eu falava que nós, na nossa individualidade, nos prevenimos naturalmente de eventos futuros incertos. Isso acontece com todos nós na nossa individualidade, na nossa vida privada. Todos nós temos ou seguro de vida, ou seguro de carro, ou seguro de casa, ou seguro de saúde. Ou seja, a gente tem seguros para eventos que a gente não quer que se materialize. A gente não quer que se materialize eventualmente uma doença e nós não estejamos prevenidos por um plano de saúde. A gente não quer que roube o nosso carro ou que a gente bata o nosso carro e eventualmente gaste muito mais do que estava esperando. Por que a gente faz isso? Porque o ser humano, ele é naturalmente alguém coerente com a sua vida. Nós somos coerentes com a nossa vida, dentro da nossa realidade. O que não se permite é pessoas jurídicas não serem coerentes com a sua atividade negocial. O compliance nada mais é do que uma atividade preventiva dentro da empresa. Cláudio Sarian entrou, eu vou ficar falando dos grandes gigantes que estão nos acompanhando aqui, né? Mas ter compliance é ter coerência com a realidade da empresa, né? Então você não pode jogar dados com o acaso. Por quê? Porque os pilares de um bom programa de integridade, eles pressupõem uma cultura de integridade que faz com que as empresas tenham a necessidade de ter compliance para se colocar de forma ética no mercado, com relações competitivas, né? Com relações não verticalizadas, portanto dialógicas, que entendam os contratos que estão sendo firmados. Isso é fundamental, né? Da mesma forma, o chamado tone at the top, né? Ou seja, que o exemplo vem de cima, portanto a empresa tem que querer, né? E se a empresa não quiser, é muito complicado que o compliance exista. Semana passada eu acabei de abrir mão de um contrato porque eu não conseguia ter relacionamento com a empresa. Eu disse, olha, desta forma não funciona para mim. Consultor de compliance que quero implantar o compliance na empresa. Ou seja, se vocês não quiserem, eu não posso conduzir, não tem como.
Não tem como, eu não vou... Os programas de integridade não são para inglês ver. A gente não pode achar que a empresa faz uma série de... constrói uma metodologia, né? Uma série de políticas e que está resolvido o compliance empresarial. Pelo contrário, né? O compliance tem que ser voluntário, tem que ser querido, tem que ser entendido pela empresa. Caso contrário, ele não funciona. E dentre tantos os pilares que nós temos do compliance, talvez o que mais chame atenção nessa nossa live, para eu não ficar falando tanto também e te permitir dialogar sobre outros assuntos, seja efetivamente o pilar da gestão de risco. Gerenciar riscos é próprio do ser humano. A gente gerencia os riscos quando a gente conversa sobre a nossa realidade, sobre aquilo que eu estava te falando, na nossa individualidade. Portanto, nada mais lógico que as empresas passem a gerenciar risco. E essa pandemia, você me perguntava isso, essa pandemia demonstra que a administração pública, e eu dizia isso desde 2006, no meu primeiro livro, que falei sobre o tema, né, sobre responsividade do controle interno, num livro que chama... Esse foi o meu terceiro livro de vida e o primeiro livro que eu falo desse tema, né? É um sistema de controle interno, uma análise da administração pública gerencial, né? Um ensaio avançado sobre esse controle interno, dizendo o seguinte naquela época: a administração pública não está preparada para a prevenção. A administração pública age muito apagando incêndios, age muito de forma repressiva e reclama dos órgãos de controle. A gente tem o Fabrício aqui conosco, né, que é um brilhante conselheiro do Tribunal de Contas do município de Goiânia, né? Então, aqui a gente tem a necessidade de questionar os órgãos de controle porque são repressivos. Mas veja, como é que os órgãos de controle vão agir de forma diferenciada se a administração pública acaba não sendo preventiva nas suas atividades? Então eu acho que é um momento de repensar o óbvio. Eu gosto muito do Domênico de Masi, e o Domênico de Masi diz num dos seus livros, estamos em tempos em que o óbvio precisa ser repensado, né, quando ele fala da economia do ócio. Ele fala, parece óbvio você... produzir quando você está com a mente tranquila, mas a gente precisa repensar um pouco esse óbvio. E eu acho que a gente está nesse momento, Bruno. A gente precisa repensar um pouco qual é o papel da administração pública. O papel da administração pública nos contratos, na gestão de saúde, na gestão social, é um papel muito mais preventivo e dialógico do que um papel repressivo e de tentativa de sanar todos os problemas do dia para a noite. A gente percebe isso, né? Se você for analisar as campanhas políticas, não é demérito nenhum de prefeitos, governadores, do próprio governo federal, como regra, fora eu conheço alguns bons planos de governo, né? Mas como regra os planos de governo são audaciosos por demais. E por que são audaciosos? Porque eles precisam, naquele momento, demonstrar que vão conseguir sanar todas as deficiências de uma administração pública que foi, na verdade, banalizada durante anos e anos. Então, o que a gente precisa, na verdade, é ter mais responsividade, e aí o tema do livro de 2006, mais responsividade na elaboração desses planos de governo, para trabalhar de forma muito mais preventiva na gestão pública, para conduzir um processo efetivo de gerenciamento de risco. Eu preciso conduzir um processo de gerenciamento de risco para conduzir uma administração pública, né? Veja, a gente faz isso na nossa atividade individual, repito. Por que a administração pública não consegue fazer? Porque é difícil, sem dúvida, é custoso, sem dúvida, né? Na maioria das vezes, sim, exige estrutura, exige pessoal, exige... Mas é preciso repensar o óbvio nesse momento. É muito mais custoso agir depois do fato, porque você vai gastar com um programa de contingência que não estava previsto e que você vai ter que, obviamente, de forma, e é o que a gente está vendo na pandemia, emergencial. A palavra emergência, ela nunca foi positiva. Se você tem uma emergência, é porque você não está tranquilo. Se você tem uma emergência, é porque você não consegue... de alguma forma planejar. Na emergência você reage, no planejamento você age, é essa a grande diferença. Então a administração pública precisa ser, vou escrever um artigo sobre isso, a administração, veja como é boa a nossa conversa, acabei de pensar num tema de um artigo, a administração pública precisa ser menos reativa, a administração pública é reativa, a gente precisa ter uma administração pública que haja sem reação. Então a gente precisa, para ela poder agir, a gente precisa que ela previna, que ela seja preventiva antes, né? Então eu acho que é muito importante, Bruno, esse tema que você trouxe, porque não haveria outra forma
de nós começarmos bem essa live, sem falar que compliance é fundamental nesse momento de gestão de crise, de gestão de risco, porque o compliance, na verdade, é a metodologia que vai nos permitir sair desta gestão de forma organizada, né, dessa crise de forma organizada, e o mais importante, boa parte das fraudes ocorrem em processos virtuais e de emergência. Portanto, Bruno, nós estamos no meio de uma pandemia de saúde, mas que o próprio professor Luciano Reis, que eu gosto muito, falou esses dias, também é uma pandemia normativa e vai virar, e esta pandemia, este grande mal de saúde que trouxe uma pandemia normativa e emergências para todos os lados, vai nos trazer para aquela esquizofrenia estatal que eu menciono em todos os meus livros. Depois de 2006 tem um capítulo sobre a esquizofrenia estatal. Eu entendo que o Estado é esquizofrênico do ponto de vista da sua organização. O Estado precisa de mais organização. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, para fechar esse raciocínio, compliance para responder de forma objetiva, é necessário, não só do ponto de vista cultural, mas principalmente do ponto de vista metodológico. A estrutura da administração pública que não tiver compliance não sai dessa crise de forma adequada, não sai dessa crise de forma a prevenir futuros incertos, futuros riscos que dessa pandemia vão surgir, né? E não consegue passar por seus processos emergenciais sem punições severas. Porque as fraudes dentro de uma emergência, seja do ponto de vista virtual, seja do ponto de vista da própria emergência, são talvez o grande ponto de partida para qualquer estudo sobre compliance. Perfeito, Rodrigo. Mais esclarecedor impossível. Você falava sobre a nítida ligação que tem o compliance com o planejamento, né? É uma atividade de planejamento. O compliance precisa e exige um planejamento. Agora, nós passamos por um momento de emergência. Como você bem falou, essa pandemia normativa, né, que muitos têm chamado também o momento de explosão desse direito provisório, em que normas provisórias estão sendo editadas aí praticamente diuturnamente para reger esse momento temporário. Nesse momento provisório e temporário, as contratações, a regra, me parece, pelo menos, para o combate à pandemia do Covid-19, são as contratações com dispensa de licitação. Contratações essas que muitas vezes têm como característica justamente a ausência de planejamento ou a falta de planejamento, em razão da impossibilidade de se planejar. E aí eu te pergunto, Rodrigo, como incorporar os programas de integridade eventualmente que já estejam operando em órgãos públicos, por exemplo, em empresas também, como conseguir fazer com que esses programas de integridade passem por esse momento que, em regra, dispensa a atividade de planejamento. Então, veja, é bem interessante a tua pergunta. Só antes vou registrar a presença da doutora Dominique, aqui do estado do Pará, uma brilhante advogada que já me auxiliou bastante lá em alguns processos, portanto, registrar a presença aqui e agradecer. Veja que, nesse caso, Bruno, aqui é interessante. Eu, inclusive, tenho artigos sobre isso. Eu não sou contra a dispensa em inegibilidade. E como o professor Marçal muito bem lembra, quando escreve no seu, e eu acho que todos nós conhecemos, né, o comentário à lei de licitações do professor Marçal e os seus textos, né, a inegibilidade e a dispensa, em alguns momentos, não são exceção, são a própria regra. Então, quando a gente fala que a regra é a licitação, não, a regra é a licitação quando houver competitividade. Quando não houver competitividade ou quando por algum outro motivo houver a necessidade de excepcionar a regra, que é, em tese, a licitação, a regra passa a ser a dispensa e a inegibilidade. E em casos de emergência, você não poderia ter como regra o processo competitivo amplo com uma licitação, porque os prazos não permitiriam que você contratasse. Então você beneficiaria a transparência, você beneficiaria o controle, eu diria, procedimental amplo, né, em todas as suas fases, mas você prejudicaria o interesse público, porque você não conseguiria dar vazão à contratação que você precisa. Então, nestes casos de pandemia,
A regra não é mesmo a licitação. Qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que, em se tratando de uma pandemia em que a emergência é a tônica, nós precisaríamos ter procedimentos antecipados, portanto, o que a gente chama de mapas de riscos já organizados, para que a materialização dos eventos fosse menos impactante na realidade da administração. Daí você vai me dizer o seguinte, Rodrigo, mas nós teríamos como prever uma pandemia? Veja, nós não somos os japoneses, existe previsão, eu fiz uma live esses dias com a diretora da Furukawa Electric, que é uma empresa japonesa. Eles tinham na matriz de risco, ela mencionou na live dela, a doutora Daniela, que eles lá na Furukawa têm há muitos anos na matriz de risco pandemia. Por quê? Porque os japoneses são mais preventivos, eles têm um histórico, o tona de top dessas empresas tem um histórico mais preocupado com essas realidades, né? Basta a gente ver nos aeroportos, muito antes da gente usar máscaras, boa parte dos japoneses em viagens de longa distância utilizava também as máscaras, né? Mas a gente não vem aqui falar de cultura, vamos falar sobre a prática. Fato é, existia a possibilidade de prever uma pandemia na matriz de risco? Talvez não, mas a gente conseguiria prever uma força maior, um caso fortuito. E eventuais saídas ou procedimentos, ou pelo menos a instauração de um comitê de crise ou de um comitê de gestão de risco adequado. O que a gente viu na pandemia, Bruno? Depois de instaurado esse processo, a administração pública bateu muito cabeça até entender como montar um comitê de gestão de crise. Quem faria parte? Quais seriam as atribuições? Dentro dessas atribuições, uma matriz RACE, responsabilidade, autoridade, consultado, informado. Quem seriam essas pessoas? Como funcionariam essas pessoas? Isso a gente já podia ter previsto há muito tempo atrás, mas não, se esperou demais até que a pandemia nos acometesse para a gente pensar numa prevenção. Então, eu vou registrar aqui a presença da Tati Camarão, que é minha não só queridíssima amiga, mas coautor em vários projetos e etc. Então, tive que parar. E eu sou assim, você me conhece, eu vou parando para ir reconhecendo as pessoas vontade, aqui que têm importância na minha vida, porque eu não posso deixar de registrar a Tati, né, e a importância que ela tem no meu crescimento individual, acadêmico e profissional. Mas vamos lá, voltando para o nosso bate-papo, como planejar neste momento de emergência? Bom, você não tem como planejar no momento de emergência se você não se preocupou com planejamento. O Cláudio menciona que planejamento é tudo, não tenha dúvida. Mas planejar pressupõe naturalmente racionalizar sobre o processo. Quando eu reajo, eu não planejo, eu não tenho como. Quando eu ajo, eu planejo. Quando eu reajo, eu não planejo. Veja que isso é natural do ser humano. Quando você age racionalmente, você consegue estruturar um método. Quando você age na reação, intuitivamente, você não tem como racionalizar. O que você precisa, então? De mecanismos de integridade, de mecanismos de controle. E os controles internos estão aí para isso. Então, o que eu te diria? Já que não é possível um planejamento mais bem estruturado do que aquele que já está previsto, por exemplo, na Lei 13.979, que pressupõe um planejamento mínimo e uma gestão de risco concomitante e posterior desses atos, né, que é importante ter. Mas, para além disso, o que eu preciso ter? Para além disso, eu preciso ter algumas posturas, né? Eu escrevi um artigo com o Joel Niebuhr, que vai ser publicado essa semana, sobre o pagamento antecipado. O pagamento antecipado é um evento de risco por si só, mas ele não é o problema. O problema é você pagar antecipado para uma empresa que não existe. Se você pagar antecipado para uma empresa que realmente te conceda uma boa economia na compra antecipada e entregue um produto de qualidade dentro daquilo que você precisa, não é um problema o pagamento antecipado. Agora, o pagamento antecipado por si só é um evento de risco. Por que é um evento de risco? Porque o problema é pagar antecipado com uma empresa que não existe. E aí, Bruno, a gente vai pensar o seguinte, como é que a gente admite em 2020 que a administração pública pague para uma empresa que não existe? Falta procedimento de due diligence, falta procedimento de monitoramento de compliance, falta procedimento de monitoramento de controle interno, segundo a linha de defesa, que não é nada novo, que desde 2000 nos cobram isso com a lei de responsabilidade fiscal. Porque eu não vou falar
de 1964 com legislações anteriores que já cobravam controle interno. Então, o que a gente precisa pensar, Bruno, e que talvez seja o momento mesmo ninguém mais, administração pública nenhuma, pode sair desta pandemia sem se preocupar com o futuro planejamento de gestão de risco. Não vão tentar fazer nesse momento, que às vezes as administrações não estão organizadas para começar já, mas planeje, coloque no orçamento, ano que vem, você não vai conseguir esse ano, porque obviamente os orçamentos foram acometidos e a emergência, mas você precisa, ainda que orçamentariamente de forma mínima, prever a destinação de recursos da área de controle para um bom programa de integridade, para um bom programa de compliance, para um bom programa de gestão de risco, porque prevenção é a tônica. Todos nós nos prevenimos. Por que a administração pública e as empresas acabam não tendo compliance e gestão de risco? Então é essa a grande tônica, né? Rodrigo, você falou aí do controle interno, que eu acho que é algo muito importante. Inclusive hoje eu tenho um grande amigo que faz parte de um grupo aqui de WhatsApp do controle interno aqui do estado do Amazonas. Ficou muito empolgado saber que o IADA ia fazer uma live com você aqui hoje. E eu percebo que o controle interno tem uma grande preocupação com isso, né? E esse momento ainda mais. E a gente sabe que os grandes problemas nos contratos administrativos, a maior parte do problema nos contratos administrativos, ele vem na parte de execução. Muitas vezes não é nem na parte de pré-contratuação, né? É na execução em si do contrato. E aí eu te pergunto, Rodrigo, nesse momento em que nós estamos em pandemia, e apesar de parecer estarmos parados, nós não estamos parados, o governo não pode parar, o governo precisa, na verdade, agir a todo momento, os contratos continuam sendo executados, muitos contratos terceirizados também continuam sendo executados, serviços essenciais e tudo mais. E aí a pergunta que eu te faço qual o nível de preocupação, de cuidado, de zelo que o gestor desse contrato, que o fiscal desse contrato, que o órgão de controle interno precisa ter para passar por esse momento e mitigar possíveis desvios de finalidades ou qualquer ações que sejam contrárias ao interesse público? A tua pergunta é excelente. Eu antes só vou responder aqui um comentário do professor Paulo Alves, né? Fez ali um comentário, a Lei 3979 de 2020 elevou o apetite de risco das organizações públicas a um nível estratosférico. Eu concordo, eu acho bem oportuna a ponderação do professor Paulo Alves. E por quê? Vou explicar o porquê. Ainda que a 13979 seja oportuna para resolver o problema da emergência, do ponto de vista da organização interna, quando você precisa dar vazão a uma lei que flexibiliza o procedimento de contratação direta por meio de dispensa neste nível, né, e te impõe a necessidade de alguns controles concomitantes e posteriores, você necessariamente aumenta o apetite de risco das organizações. Porque ainda que você tivesse um planejamento e uma gestão de risco organizada, o que como regra a gente sabe que a administração pública infelizmente não tinha, mas ainda que se tivesse, o Comitê de Gestão de Risco e de Crise vai ter que assumir riscos maiores do que se assumiria numa situação, vamos chamar de comum, estándar, né? Agora, qual é a grande diferença, né? Logo embaixo, depois do comentário do Paulo Alves, do professor Paulo Alves, o Cláudio Albuquerque menciona a due diligence. Eu acho que esses dois comentários eles têm uma sintonia muito importante. Primeiro, não tenha dúvida de que o apetite de risco vai ser elevado e que você vai ter que assumir mais riscos do que assumiria numa condição normal. Mas fato também é que estes riscos podem ser internamente mitigados pelo próprio Comitê de Gestão de Risco. Então você assume um risco mais elevado por admitir uma contratação emergencial, por exemplo, e aí, veja, e aqui é importante a gente mencionar a questão dos respiradores, né? Os governos, na verdade, que têm conseguido comprar respiradores hoje, têm tido um êxito absurdo pela aquisição, porque já é difícil encontrar. Quando encontra, tem toda a questão da logística, não pode passar pelos Estados Unidos, não pode passar mais pelo país tal, vai custar mais caro porque vem por outro lado. Então, assim, essa questão dos respiradores é algo muito complexo, porque não dá para você colocar 1 mais 1 igual a 2.
Você vai ter que ver toda a logística para a aquisição desses respiradores, qual foi a negociação com o fornecedor, onde está localizado o fornecedor. Agora, o que a gente pode fazer é entender quem é que está representando esses fornecedores. Se essa pessoa existe, se essa pessoa é confiável, se a empresa dessa pessoa tem compliance, se a empresa dessa pessoa tem políticas de integridade, se com contratos equivalentes já houve entrega desses produtos, ou se não, se é mais um aventureiro da administração pública, uma due diligence adequada, com verificação in loco, com pesquisa, com análise de campo, com investigação interna. Isso é o mínimo, né, que se espera de uma administração preventiva. Então, só porque eu não podia deixar, os comentários foram tão bons, tanto do Paulo quanto do Cláudio, que eu não podia deixar de comentar. E aí, vem o Fábio, que também fala de DDI, que é um tema que me interessa. Na verdade, o administrador público, quando comete o ato de antecipar o pagamento para a empresa, que não existe, é proposital, ele não quer DDI, pois está na cultura do... Então, aí a gente vai analisar essa due diligence de integridade, é fundamental, né? Então, sem dúvida, todo esse contexto. Agora, entrando na tua pergunta, que é a questão do gestor do contrato, né? Veja que quando a gente trabalha com a análise de gestão de riscos nas contratações públicas, ou compliance nas contratações públicas, e você mencionou muito bem que o Estado do Amazonas tem legislação, eu até tenho um livro sobre isso, fiquei muito feliz, essa semana eu estou animado, porque a editora Fórum lançou os 30 livros mais lidos da editora, eu tenho 3 entre os 30 mais lidos, então posso pedir música essa semana, então fiquei muito feliz. Eu já li e recomendo a todos, viu? Inclusive a gente vai fazer futuramente, a Guiada vai fazer, está montando sua biblioteca, a gente vai fazer as aquisições dos teus livros, Rodrigo, e vamos fazer um sorteio aqui também no Instagram. Ótimo, obrigado. Mas fiquei muito feliz, e nesse livro, Compliance das Contratações Públicas, eu analiso algumas legislações, né? Como amostragem, porque todas elas são muito assim, repetidas do ponto de vista operacional, né? Mas eu analiso a legislação do DF e do Rio de Janeiro, principalmente, de maneira mais profunda, né? Eu e a doutora Mirella Mirosi Lioto, que é a coautora do livro comigo. E nesse livro, o que nós podemos perceber é que, como regra, a segunda linha de defesa, controles internos, tem uma relevância muito grande na posição de avaliação dos riscos nas contratações, mas a atividade de operação e verificação desses riscos fica a cargo do gestor do contrato, né, ou do fiscal do contrato. Eu acho isso muito complicado, né? O Jucimar Ribeiro, dizendo excelente temática, um abraço para nosso querido amigo presidente do Instituto de Direito Administrativo Goiano, um dos mais brilhantes desse país, que teve o Fabrício, outro amigo nosso aí, como grande presidente. Polo aí do direito administrativo. O Jucimar, para quem não conhece, além de grande jurista, é um grande entendedor de vinhos e boa culinária. Esse é um gentleman na real acepção da palavra. Mas vamos voltar. Eu não concordo muito com essa questão de nós darmos ao fiscal do contrato esta responsabilidade. O fiscal do contrato ele tem, por função, uma responsabilidade importante, que é de verificação na ponta dos critérios mínimos de integridade. Então, um checklist de compliance, né, um cheque de compliance é fundamental para o fiscal do contrato. Agora, não me peça para o fiscal do contrato, como essas legislações, algumas delas têm tentado, avaliar a efetividade de um programa de integridade. Porque o fiscal do contrato tem tanta coisa para fazer que a última coisa que ele vai ter condições de fazer é estudar compliance para entender o que é um programa de compliance efetivo. Daqui a pouco ele vai ter que começar a ensinar KPIs para os fiscais de contrato. Então, Bruno, eu acho que existe alguma dissonância nessas legislações que exigem muito dos fiscais de contrato e esquecem que esta realidade deve ser colocada numa avaliação maior por um comitê, por exemplo, né? Então, eu te diria o seguinte, o fiscal ele é responsável, sim, pela verificação primária do evento de risco da ponta, né? Para saber se o produto tem qualidade, se o produto é adequado, se a empresa está entregando, e agora com o Covid, né, dentro das normas de segurança e etc e tal. Então, tudo isso ele vai ter que avaliar. Mas essa avaliação é uma avaliação primária. O trabalho de due diligence de integridade, né, que aqui, inclusive, tem mais uma pergunta muito boa do Fábio, né, que eu vou responder já.
do diligence de integridade, essas questões de controle preventivo, controle concomitante, abertura de processo, desenho de políticas de integridade, de relacionamento com fornecedores e tudo, isso não é função do fiscal de contrato, isso é função dos controles internos ou da área de compliance. Enquanto a gente não tiver, isso fica na segunda linha de defesa junto com controles internos, né, ou com o jurídico, mas isso é da área de compliance, sem dúvida, né? Então, é importante se pensar. O Fábio pergunta aqui, Rodrigo, pode cancelar a contratação de uma empresa que não passou pelo processo de DDI? Essa é uma discussão para uma nova live, mas eu vou responder, porque eu acho sensacional essa pergunta. Na minha opinião, não, Fábio, tá? Na minha opinião, o que a Petrobras faz, por exemplo, não é adequado do ponto de vista constitucional. Eu sou adepto da exigência da due diligence de integridade, inclusive nos processos de verificação do fornecedor, portanto, nos processos competitivos. Agora, esta due diligence de integridade, ela não pode ser condição para a assinatura do contrato. Por quê? Porque a due diligence de integridade vai formatar o que a gente chama de grau de risco de integridade. E o risco é uma condição futura incerta. E você não pode punir uma empresa de assinar um contrato com a administração se não houver processo administrativo com o devido processo legal que sancione esta empresa e que traga as duas possibilidades dessa empresa ter suspenso o seu direito de contratar, que é a suspensão ou a declaração de idoneidade. Se essa empresa não tiver passado por um devido processo legal e não tiver sido sancionada do ponto de vista a ser afastada do processo competitivo, você não pode, por um evento futuro incerto, num apetite de risco medido pela estrutura, né, estatal da administração pública, que pode ser uma estatal ou administração direta, excluir a participação do contrato ou rescindi-lo. O que você pode, e isso eu digo nesse livro, Compliance das Contratações Públicas, o que você pode é reforçar as exigências contratuais. Então, a empresa não passou no processo de DDI, o risco dela é muito alto, reforço de garantia. Peço garantia adicional ao contrato. O nível de risco continua ainda evidente, vai ter que instaurar compliance. Eu dou lá 180 dias, 120 dias, 120 eu acho muito pouco, né? Mas 180 dias, 210 dias, 240 dias para ela instituir o programa de integridade daquela empresa. Então, eu consigo trabalhar com mecanismos de reforço de integridade, mas na minha opinião, essa é a minha opinião, eu respeito, e tenho inclusive grandes colegas, irmãos que pensam diferente, né? Aquelas pessoas que entendem que é constitucional se excluir do processo competitivo a empresa ou rescindir eventuais contratos porque ela não passou no processo de DDI. Por que eu não, só para finalizar, por que eu não concordo? Porque, na minha opinião, a palavra risco aí tira a oportunidade do devido processo legal. Risco é um evento futuro e incerto. Se ele não se materializa, eu não posso punir por um evento que eu estou na expectativa de que se materialize. Isso não é direito, né? E o direito, uma vez materializado o evento, eu tenho que abrir processo administrativo e conceder ampla defesa e contraditório. E aí eu já tive num congresso em que uma das pessoas, Fábio, me perguntou o seguinte: Rodrigo, mas é evidente que essa empresa roubou, é evidente que essa empresa não tem integridade. Veja, mas o Brasil, enquanto for democrático e republicano, ainda depende de devido processo legal, porque as evidências muitas vezes enganam. Então, a gente precisa dar a oportunidade à empresa, ainda que a gente não concorde com isso. E eu não concordo com várias coisas que eu vejo na prática, mas eu defendo até a última instância o direito da pessoa a se defender. Eu posso não concordar com ela, mas eu luto pelo direito dela a ter a ampla defesa e o contraditório. Então, basicamente é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Rodrigo, eu ia até te pedir, faz tempo que a gente não se fala o assunto é algo fantástico, nós vamos conversar futuramente, eu pretendo, assim que tudo isso acabar, a gente fazer o primeiro evento presencial aqui. Eu quero fazer um evento de 2 dias, tendo por bases única e exclusivamente o tema do compliance, dos programas de integridade. Eu quero contar com a sua ajuda aí para organizar esse evento. E aí eu ia lhe pedir aqui uma
uma licença poética para a gente futuramente, quem sabe aí daqui a pouco, se você concordar, quebrar aí as normas de conformidade do Instagram e depois reabrir a live para a gente tentar fazer mais uns 15 minutinhos antes de acabar. Pode ser? Podemos. Eu tenho só um compromisso às 18h30 aqui, Pronto, às 19h30, mas tranquilo, não tem problema. Só para a gente fazer algumas considerações finais, que eu fico com medo do tempo, eu também ainda tinha algumas perguntas. Tem mais alguma aí, Rodrigo? Mas a gente ainda tem 15 aqui, não tem? Eu acho que deve ter uns 13 minutos ainda aí. Tem uns 15 minutinhos aqui, fique Qualquer tranquilo. Coisa, se precisar, a gente reabre só para... Não, aqui o professor Paulo, mais uma vez, menciona algo interessante de se comentar, que o ministro Augusto Nardes, ou Augusto Scherman, desculpe, o ministro Augusto Scherman tem um dos julgados que eu mais gosto, na verdade, do TCU. É um julgado em que ele avalia a legalidade e juridicidade. Esse julgado é de 2008, e ele, avaliando um contrato que já tinha sua vigência expirada, diz que, naquele caso, o silêncio administrativo é manifestação do sim e não do não. É um julgado de 2008, quem quiser, depois eu passo, mas quando ainda o Supremo não se debruçava efetivamente sobre a legalidade substancial e juridicidade, o ministro Augusto Scherman já tratava disso. E o ministro Augusto Scherman diz que a governança pertence à alta administração dos órgãos, o que todos sabemos. Difícil é convencê-la de que precisa cumprir esse papel. Por que, Paulo? E eu concordo também, de alguma forma, veja, a governança, o tone at the top, que é esse, o exemplo vem de cima, né? Ele é passado pela alta administração, eu não tenho dúvida disso. Mas o meu conceito de governança, ele vai para além da lógica de alta administração. Eu acho que a alta administração dos órgãos é quem dá o tom da implementação de boas políticas. Mas quem implementa as boas políticas são efetivamente os servidores. Então, eu comparo muito com o time de futebol, né? Se você tem um técnico que, antes da partida, incentiva os seus jogadores a fraudar a partida, a bater demais no adversário, a fazer muita cera, né? Aí no Amazonas, vocês têm pouca cera no futebol, né? O futebol funciona mais. Aqui no Sul, o que tem de cera no futebol, pelo amor de Deus? Acho que a gente é muito perto da Argentina, né? Então a gente aprendeu a fazer cera. Então a gente cai, fica e etc e tal. Então você se atrapalha o jogo. Se você tem um direcionador que manda o time fazer isso e o time faz, você tem todo um sistema que está prejudicado, né? Agora, quem executa isso na partida são os jogadores, né? Portanto, é possível você ter uma governança sem que a alta administração esteja envolvida? Muito difícil. Mas é possível você ter uma governança em que a alta administração esteja envolvida e os servidores não estejam comprometidos? Também muito difícil. Você precisa, a ideia de governança é de gestão conjunta. Então você precisa disso. Mas eu acho muito oportuno o comentário do professor Paulo, mais uma vez. O Cláudio está dizendo que tem que me levar aí para o Amazonas. Eu vou sempre, sabe, Cláudio? O Rodrigo já é cidadão amazonense. Não, você sabe que eu vou lá eu até nem sei se com essa pandemia o Alentejo está aberto, mas eu gosto... Está fechado, está fechado. Está fechado. O melhor bacalhau que eu já comi no Brasil fica no Alentejo. E eu chego lá, o pessoal já me conhece, até os garçons e tal, porque eu tenho grandes amigos aí, né? Grandes amigos. Então, no Tribunal de Contas, principalmente, doutor Érico, doutora Evelyn, a doutora Érica, vários professor grandes Érico amigos. Estevo, nosso diretor acadêmico, está aí também presente na live, um abraço. Está aqui, um grande abraço para ele. O Érico é uma das pessoas mais íntegras que eu já conheci e mais preocupadas com o bem-estar da administração pública e do cidadão. Os julgados dele são brilhantes. Verdade. E todas as oportunidades que eu tenho de trazê-lo para o Sul, para falar nos nossos congressos e etc., eu o trago porque é de uma lucidez. Não é só pelo fato de a gente ter adquirido uma amizade, mas realmente é uma pessoa que eu tenho o maior prazer de seguir como doutrinado, né? Sem dúvida. Rodrigo, a gente falava disso, parece que às vezes as coisas são orquestradas, né? A Bíblia diz, né, para quem que Deus escreve certo por vias tortas. Nós passamos por um momento que é evidente a gravidade da situação. É uma pandemia em saúde pública, mas a gente também tem uma pandemia no sistema de saúde privado, nós temos uma pandemia normativa, nós temos uma pandemia política, em vários estados, aqui no Amazonas é diferente. Então nós temos, um momento conturbado, mas me parece que
nós caminhávamos num sentido muito favorável, né, para a implantação e adequação desses programas de integridade no Brasil. E talvez a gente precisasse de um teste duro, penoso. Não sei, sinceramente, se nossos gestores estavam aptos, estavam já maduros o suficiente para ser testados da forma como estão. Eu conversava semana passada com o professor André Sadi numa live também aqui e falava que eu acho que nós estamos passando por um grande teste. Nossos gestores públicos estão passando por um grande teste. Pela primeira vez, muitas amarras foram tiradas, outras foram afrouxadas. O gestor está tendo que concretizar o direito, né, diante de casos concretos, está tendo que fazer ponderações perante casos concretos para ver qual é a melhor forma de aplicar o direito. E aí, Rodrigo, o que eu te pergunto você acha que o tema compliance, integridade, sai mais fortalecido depois dessa crise? E aí eu relembro que o projeto de lei de licitações, a nova lei de licitações, traz, né, a obrigatoriedade do programa de compliance para contratações públicas, né, para efeito de firmar contrato com o poder público. Como é que você vê o futuro desses programas de compliance? Você acha que o Brasil finalmente aprendeu a importância desses programas de integridade? E qual é o futuro que a gente pode esperar dos contratos administrativos, desses contratos públicos? Então, a minha expectativa, aí entra muito naquele meme de expectativa e realidade, né? A minha expectativa é de que os programas de integridade saiam fortalecidos. A realidade no Brasil ainda me parece que é contrária à implantação de programas de integridade no âmbito da administração pública. Vou explicar. Eu não sou cético em relação a isso. Vou explicar o porquê do meu entendimento. Veja que por que a expectativa é de que os programas de compliance saiam fortalecidos? Porque só quem não quer enxergar o quanto a administração pública está sofrendo por não ter políticas adequadas de gestão de risco e de crise, que são políticas, um dos pilares do compliance, né, de um bom programa de integridade. Só quem não quer enxergar esta grande dificuldade não percebe a importância desses programas no futuro, né? Na minha opinião, toda organização pública, seja ela ente ou entidade, órgão ou entidade, necessita um programa de integridade. Talvez não com todos os seus pilares, mas regras mínimas de diálogo e relacionamento de integridade. Tá? Por que eu vejo a realidade ser diferente? Porque tenho vivenciado algumas questões na minha atividade profissional. Eu trabalho muito com órgãos públicos e com entidades da administração indireta, né, empresas estatais e etc. E o que eu tenho vivenciado é uma preocupação muito grande desses órgãos na implantação de políticas de integridade, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, uma restrição do próprio público que recebe isso. Porque, vamos pensar, se eu vou implantar um programa de integridade no município de Manaus, eu preciso não só que o prefeito queira, eu preciso que o prefeito queira e que todos os secretários apoiem o programa de integridade. E se você chega em uma das secretarias e existe uma resistência, essa resistência pode prejudicar toda a implantação do programa de integridade. Da mesma forma, o que a gente percebe é que as empresas ainda aproveitam os processos de contratação pública para, ao arrepio do próprio controle do Estado, né? Porque o que eu tenho percebido é que os estados têm sido extremamente preocupados na implantação de boas políticas de contratação. Eu tenho vivenciado nesses últimos meses muito o estado do Pará, né, com o Dr. Giuseppe Mendes, que é o auditor-geral do estado, e tenho participado de algumas discussões dele na prática, né, como auditor do estado na implementação de boas políticas públicas. E a preocupação é gigantesca com acertar, com atender o interesse público, em ter o controle do Tribunal de Contas. Boa parte, não sei como é que está aí no Amazonas, mas boa parte dos estados formaram comissões multidisciplinares e com a participação
concomitante dos tribunais de contas, o que é algo extremamente aconselhável, né? Então, o executivo está apto ao controle concomitante e tudo isso. Isso é fundamental, porque é só dessa forma que você consegue sair dessa nova realidade. Então, é preciso que todos da cadeia estejam preocupados em aceitar esta nova realidade. Caso contrário, ela não se fará na prática da maneira como nós queremos. Então, eu só destacando essas duas realidades e essa minha preocupação, eu diria que sim, é uma expectativa grande de que compliance tenha uma projeção maior, mas me preocupa porque compliance para inglês ver não adianta de nada. É importante que a gente tenha realmente pessoas por detrás do compliance que queiram fazer a diferença, como a gente vê aí, por exemplo, no âmbito do estado de vocês, com o Instituto promovendo esses eventos. Rodrigo, e qual é a tua visão em relação ao papel dos tribunais de contas na fase prévia, ou seja, de planejamento e estruturação de um programa de integridade, e também na fase posterior, no exercício do Ministério Constitucional, de fiscalização de um ente jurisdicionado que adote um programa de integridade. Qual seria o papel do Tribunal de Contas nesse processo de planejamento prévio, antes da instalação propriamente do programa e posteriormente durante a fiscalização? Eu ainda tenho um tempo para falar? Eu acho que ainda tem 4 minutinhos aqui. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo. Como está todo mundo aqui, a audiência está fantástica, não poderia deixar de ser. É um tema realmente... toda vez que nós falamos isso, inclusive o professor Érico teve uma live semana passada com acadêmicos da UFAM, veteranos aqui da nossa Universidade Federal, e esse foi um dos temas mais pedidos aí na época, um dia por eles aí para conversar. Impressionante como isso é bom. Que bom que o Brasil tá acordando e tá vendo a importância desses programas. Rodrigo, eu te pergunto o seguinte: a gente pode aqui, eu fecho aqui e a gente termina tem mais uns 10 minutinhos aí para a gente fazer. Pode, eu acho que é possível. Aqui. Se o Instagram te permitir salvar as 2 lives, eu acho que dá. Não, vai salvar. Eu vou encerrar aqui, vou salvar, até porque para deixar claro para todos aí, essas lives aqui estão sendo salvas, vão ficar disponíveis no site do IADA, tá? Para quem quiser depois assistir, a gente vai ter uma aba específica lá no site do IADA. É claro que isso a gente não pode perder jamais, isso vai ficar para sempre, e futuramente, quem sabe, a gente faça aí algum projeto também com os professores que participaram aqui, para escrever alguma coisa nesse sentido. Então eu vou encerrar aqui, Rodrigo, salvo, e já te chamo de novo para a gente concluir, tá bom? Tá ótimo, um prazer. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos aí. O Rodrigo está entrando. Rodrigo, você está com a palavra aí em relação à pergunta que eu fiz sobre a função dos tribunais de contas nesses processos pré-compliance e pós-compliance. Legal. Eu só vou registrar a presença aqui. Eu vi que entrou o professor Carlos Alberto. Daí também professor Carlos Alberto, membro efetivo do nosso instituto também. Eu tive a oportunidade de estar com ele por dois encontros aí, rapidamente, mas é uma daquelas pessoas que você encontra em 1 ou 2 encontros e tem vontade de perpetuar os encontros, porque é brilhante, não só do ponto de vista acadêmico, mas como pessoa também. Diretor da nossa querida faculdade de Direito. Um grande abraço a ele, produz muito, eu acompanho ele muito pelo Instagram e é realmente um grande privilégio. Parabéns, professor Carlos Alberto, e fico feliz de tê-lo aí conosco. Veja, eu acho que o pessoal está entrando ainda, né? E a resposta dessa pergunta é uma resposta importante, né? Qual é o papel do Tribunal de Contas ou dos tribunais de contas nesta pandemia?
eu diria que o papel dos tribunais de contas nesta pandemia é um papel, e vai parecer algo chavão, mas não é, e eu vou explicar por quê, é um papel fundamental, porque é um papel diretivo. E vou começar dizendo o seguinte, os tribunais de contas têm, talvez para o gestor público, a grande oportunidade de demonstrar que o famoso direito administrativo do medo, Bruno, que nós discutimos no Congresso Brasileiro do ano passado, foi algo tema de um congresso aí no Paraná também. Tema do congresso aqui no Instituto Paranaense, sem dúvida, que esse direito administrativo do medo, ele não mais se sustenta do ponto de vista pragmático. E o porquê disso? Veja, esse direito administrativo do medo, ou o apagão das canetas, tantos textos que a gente já leu sobre esse tema, né, trazem como conteúdo ou como pano de fundo que o gestor público, né, dentro de um direito administrativo ainda muito autoritário, receia agir e em não agindo se omite. E aí a gente vai pensar o seguinte, o que é melhor? Um gestor agir mal, tentando acertar, ou se omitir? Bom, nenhum dos dois. Agora, a omissão, ela é sempre uma negligência ao ato. Então, é óbvio que dentro de conceitos básicos de motivação, dentro de conceitos básicos de racionalização da política pública, é muito melhor agir. Porque sem agir, você não alcança a política pública destinada, né? E neste contexto, o que eu tenho verificado, principalmente nesse momento de pandemia, com consultorias e etc e tal, que eu tenho participado, uma verdadeira preocupação em relação a este processo, né? E por que disso? Porque, efetivamente, o Tribunal de Contas é um direcionador de boas políticas de integridade. E esta direção de boas políticas de integridade passa necessariamente por um controle muito mais efetivo da organização de uma emergência. O que eu quero dizer com isso? Num estado de emergência, o Tribunal de Contas não pode ser autoritário, tem que ser dialógico. Um Tribunal de Contas, ele tem que propor termos de ajustamento de gestão, ele tem que ter controles concomitantes, se não possível, os controles preventivos, né? Ele precisa acompanhar as aquisições pela Lei 13.979 de maneira muito atenta. E isso não quer dizer, e isso é muito importante eu mencionar aqui, isso não quer dizer que o Tribunal de Contas vai perder a oportunidade de sancionar no futuro. Ao contrário, se ele agir de forma concomitante e, eventualmente, não detectar no processo de contratação uma irregularidade, mas lá na frente, este processo de contratação que formalmente estava lícito, tiver uma confirmação de fraude, óbvio que o Tribunal de Contas vai poder agir de forma sancionadora. O que ocorre, Bruno, que é importante se pensar, é que os tribunais de contas, eles precisam, nesse momento, estabelecer mais diálogo do que sanção. O direito administrativo autoritário, ele não se sustenta mais no Brasil. O direito administrativo autoritário foi, na minha opinião, eu sempre escrevi sobre isso, desde 2006 que eu escrevo sobre isso, nesse livro Ensaio Avançado de Controle Interno. O direito administrativo autoritário, ele não serve mais para nos permitir a execução da política pública, porque ele muitas vezes nega a política pública. Vou te dar um exemplo. Está acontecendo comigo agora, nesta pandemia, né? Não vou, obviamente, por uma questão ética, mencionar o local, né? E nem mencionar nomes. Mas, em um determinado processo em que eu atuo, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão da obra. Então, dentro daquele pedido geral, né, do Ministério Público, como regra, então, suspensão da obra, bloqueio de bens, restrição de atividades e etc. Bom, o que importa aqui é suspensão da obra e bloqueio de bens. Pediu lá um valor astronômico de bloqueio de bens, porque fez uma conta astronômica, que em uma semana, no âmbito do recurso ao Poder Judiciário, foi reduzido a 2% daquele valor que era pretendido de bloqueio de bens. E
uma suspensão de obra que não foi, porque o Poder Judiciário não tinha elementos, segundo a desembargadora naquele momento, não foi liberada a obra. Bom, o tempo passa, né? E em determinado momento nós determinamos uma perícia para mostrar o seguinte: se o que o Ministério Público está tutelando é o meio ambiente, e se o meio ambiente é o que importa do ponto de vista do processo do interesse público, e ainda, se para reparar o dano do meio ambiente requerido pelo Ministério Público, a empresa tem que ter saúde financeira, tem duas coisas importantes aqui. A obra não pode ficar suspensa. Por quê? Provamos lá por meio de parecer técnico de engenheiro, mais de um engenheiro, inclusive, para não se imaginar que um engenheiro tinha uma capacidade diferente da outra ou um interesse diferente do outro. Os engenheiros disseram, Bruno, a obra parada prejudica 3 vezes mais o meio ambiente. E a paralisação da obra em cognição sumária prejudica as finanças da empresa. Ou seja, o que o Ministério Público quer lá na frente, que é a reparação do dano a eventuais consumidores e a paralisação do dano ambiental, vai ser prejudicial. Porque parar a obra, o negócio não pode demolir, já está tudo... Parar a obra ou demolir é 3 vezes pior para o meio ambiente. E aí entra a LINDB, princípio da realidade, consequencialismo da decisão. O que fazer? É preciso diálogo. É preciso diálogo. Daí vem eu, que gosto do diálogo e não da autoridade, e proponho uma audiência de conciliação para que a gente consiga discutir e debater antes, até para que a gente possa formatar quais são os problemas envolvidos no processo. E a gente vê uma postura ainda muito autoritária dos órgãos de controle. E aí, daí para frente, eu não vou mencionar mais, é só o exemplo prático para você entender o seguinte: nós precisamos de um diálogo racional, porque a LINDB está aí para te trazer o princípio da realidade. Não adianta eu dizer para você, Bruno, para a obra porque eu quero que ela pare. Não, espera. Você quer que ela pare para quê? Para proteger o meio ambiente. Então tá aqui 2 laudos técnicos de engenheiro. O senhor é engenheiro? Não. O senhor estudou direito. Tá aqui 2 laudos técnicos de engenheiro dizendo que, engenheiros ambientais, que se paralisar a obra vai ser pior para o meio ambiente. Vamos liberar? Não, não concordo com liberar. Mas espera, a sua não concordância vem da onde? Do seu conhecimento jurídico, ou o senhor tem um laudo técnico que rebate o laudo técnico que eu trouxe? Do meu conhecimento jurídico. Então, o pedido de suspensão da obra é feito pelo simples fato de querer ver a obra suspensa. É isso que a gente não admite mais de tribunais de contas, de Ministério Público, da advocacia, porque eu vejo muitos colegas fazendo pedidos absurdos no Poder Judiciário, e é preciso que a gente tenha responsabilidade. Eu, como advogado, assumi uma responsabilidade com a Ordem dos Advogados do Brasil de conduzir a minha vida profissional dentro da ética e me relacionar com a sociedade de forma ética. E o juiz integra a sociedade, então não posso fazer um pedido mequetrefe, fraudulento no processo. Da mesma forma, eu não posso admitir que um membro do Ministério Público, que um Tribunal de Contas, julgue pelo simples fato de querer julgar daquela forma, porque isso é direito administrativo do medo. Então a gente precisa ter mais diálogo, e um diálogo racional sobre esse processo. O papel do Tribunal de Contas é fundamental. Veja, vamos pegar aqui o doutor Érico Xavier de Desterro, né? Que e não pelo fato de ser nosso conhecido, meu amigo, teu amigo, e de alguma forma conhecido no âmbito do Amazonas, mas porque ele é conhecido no âmbito nacional por ser assim. O doutor Érico, ele tem efetivamente nos seus julgados a verdade por detrás do julgado. O que ele faz? Ele analisa a realidade, ele analisa o caso concreto. Benjamin Zinler, da mesma forma. Tem um julgado ministro Benjamin, de 2018, que inclusive escreveu um artigo no Conjur, falando do princípio da realidade, em que ele diz o seguinte: eu me coloco no lugar daquela pregoeira e não vou punir a pregoeira. Porque se eu estivesse no lugar dela, eu faria a mesma coisa. É isso que a gente espera de um julgador razoável. Se coloque no lugar do julgado. O que eu vejo muitas vezes eu já fui da administração pública, eu fui por quase 7 anos procurador do município, né? E eu percebi o seguinte: muitas vezes eu achava que o Ministério Público ou que o Tribunal de Contas queria ser prefeito ou queria ser procurador, mas não tem problema com isso. É um cargo em comissão, vem aqui, sente na minha cadeira. Entenda o que é ter a caneta e decidir com pouco orçamento, com estrutura deficitária e querendo fazer o melhor. Se você conseguir com esses 3 pressupostos conduzir a tua atuação a uma não sanção, o faça.
porque sancionar pessoas de bem é a pior coisa que se tem na administração pública moderna. Eu tenho um processo no âmbito do Tribunal de Contas, que não vou mencionar o Estado, que tem 148 pessoas na matriz de responsabilidade. Bruno, são 148 pessoas. É impossível que em um contrato administrativo existam 148 responsáveis. É impossível. Nesses 148, tem pais de família que têm que voltar para casa, olhar suas esposas e dizer que estão respondendo um processo de fraude. Tem filhos que recebem bullying na escola porque viram o nome do pai no jornal e o pai fez o quê? Não, o pai, na verdade, ele era integrante do controle interno. Nesse processo que eu estou dizendo, como o tribunal, né, que eu não vou mencionar qual, não sabia quem era o responsável dentro do controle interno pelo ato, trouxe todo mundo. São 14 pessoas do controle interno que estão respondendo um processo de fraude e que foram para um jornal de grande circulação com seus nomes. E que os tribunais, que esse tribunal específico não pensou. Por quê? E aí o grande problema, botar 148 pessoas, eu sou advogado nesse processo, tem mais 4 advogados. A sorte é isso, porque poderiam ser 148 advogados. Tem mais 4 advogados e a gente consegue conversar entre nós, né? Nesse processo, 148 pessoas é a maior ratificação de que não vai punir ninguém. Porque quando você traz tanta gente para um processo, esse processo já tem 20 volumes. Ele vai terminar com 180 volumes, se todo mundo fizer defesa. E você não vai punir ninguém. Então esse é o grande absurdo do direito administrativo autoritário. Querendo punir todo mundo, você não pune ninguém. Então faz uma matriz de responsabilidade decente. Faz uma organização daquilo que você quer e pune as pessoas que realmente merecem ser punidas. Mas não traga mais pai de família, mãe de família honesta às barras de um tribunal. Porque isso para o servidor público é o maior desestímulo que se tem. Eu tenho um grande amigo meu que foi procurador-geral do Estado, aqui do Paraná. E ele, não vou mencionar o nome também por uma questão ética, e ele disse no Congresso Paranaense de Direito Administrativo, o que eu quero hoje é que me esqueçam. Porque quando eu fui procurador-geral do Estado, eu quis dar o meu melhor, eu fiz tudo de forma ética e hoje eu respondo a não sei quantas ações populares e ações civis públicas. Porque eu quis fazer o melhor. Porque eu tentei economizar, porque eu tentei acertar, porque eu fui eficiente. Então, eu aprendi o seguinte, para ser servidor público, eu quero que me esqueçam no meu canto. Eu vou chegar, fazer meu trabalhinho e ir para casa. Ah, e a administração vai mudar assim? Não, mas pelo menos a minha vida particular não sofre. E a administração vai ser conduzida. A gente quer uma administração conduzida ou quer alguém que mude a realidade? Para que a gente tenha isso, a gente precisa de responsabilidade nossa, eu como advogado, você como advogado, precisamos ser responsáveis. Eu não posso ir para um tribunal pedindo um absurdo. Eu não posso aceitar um cliente que queira um absurdo. Eu te mencionei essa semana que eu solicitei a um cliente a não assinatura do contrato porque me pareceu que não ia funcionar o compliance. Eu não posso admitir alguém que quer compliance dessa forma. Alguém que quer um processo pedindo o absurdo. Da mesma forma, o Tribunal de Contas não pode permitir 148 pessoas na matriz de responsabilidade. Porque, por muito menos, o reitor da Universidade de Santa Catarina se matou. Por trás dessas atitudes dos tribunais, há vidas. A gente precisa se preocupar com isso, Bruno. O direito administrativo do medo, ele tem que ser afastado pelo direito administrativo da responsividade, em que as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. E daí, sabe o que eu fiz nessa audiência? Só para trazer um exemplo prático nessa audiência, em que eu estive com o promotor e com a juíza. E eu trouxe os laudos para eles, dizendo, olha, pelo princípio da realidade, liberar a obra é mais importante do que suspendê-la. E eu não estou dizendo isso porque o Rodrigo advogado quer, porque o cliente dele está interessado. Eu estou dizendo isso porque eu tenho 2 laudos de perito que eu estou colocando as suas análises, inclusive para contraprova. Mas enquanto os senhores não contraprovarem isto, liberem a obra. Porque só dizer que querem a obra suspensa, a partir de hoje desta audiência, qualquer prejuízo maior ao meio ambiente não pode ser imputado ao meu cliente. Tem que ser imputado ao Ministério Público. Ah, não. Aí eu quase saí preso da audiência, porque eu estava me insurgindo contra o poder. Veja, não. Eu quero só que cada um assuma a sua responsabilidade. A gente tem paridade de armas. O que eu estava pedindo para analisar os laudos técnicos que eu trouxe, que diziam que
se o interesse é o meio ambiente é melhorado se a obra não for suspensa. Se quiserem me trazer uma contraprova, eu assumirei a contraprova e como advogado, inclusive, vou aceitá-la. Agora, simplesmente pelo fato de eu quero que continue, eu digo isso nas minhas aulas de gestão de risco, né? Sem nenhuma merchandising aqui em tempos de Covid, mas o porque sim da skin não serve para o direito administrativo. O princípio da motivação não pode ser porque sim e porque não. Eu tenho que ter algo mais, o nexo causalidade é fundamental. Então eu sei que eu já respondi 15 minutos a tua pergunta, eu sei que eu falo demais, mas é porque eu sou apaixonado por essa causa de uma administração pública responsável. Rodrigo, Vamos parar de punir, gente, vamos conversar, porque não adianta punir. A gente não faz isso com os nossos filhos. Né? Eu fico muito feliz em te ouvir falar sobre isso, porque há muito tempo eu defendo isso aqui. Também tive a oportunidade de escrever um artigo no final do ano passado sobre isso, a necessidade de mais alteridade no exercício do controle externo. Ano passado, quando nós fizemos um evento aqui do IADA, um simpósio, tivemos até a presença do professor Emerson Gabardo e do nosso amigo professor Jacobi, eu falava da minha alegria com a LINDB. E, na época, a LINDB foi um pouco criticada, teve parte da doutrina que criticou, em razão da vagueza, né, de seus termos, de ser uma norma que pouco concretizava algo. E eu falava que... E aí eu lembro que você falou agora no início. E eu falava, na época, que o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Eu estou cada vez mais certo de que o problema do direito administrativo não está no direito administrativo. O problema do direito administrativo é a teoria geral do direito. As pessoas enxergam a ciência jurídica de uma forma muito equivocada. Como se ainda nós estivéssemos na era única e exclusivamente da subsunção, onde o papel do cientista do direito é olhar os fatos e verificar se esses fatos se enquadram em alguma hipótese normativa, como se o direito fosse um catálogo de normas que pudessem ser escolhidas. Eu fico muito feliz com você falando isso, porque realmente essa administração pública do medo, ela tem um viés péssimo, não só para o gestor, do ponto de vista individual, mas para a sociedade. A gente vê cada vez mais uma fuga de bons gestores do Poder Executivo. Uma fuga. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Se você me perguntar, Rodrigo, se eu quero ocupar algum cargo de gestão pública, eu não quero. Eu não quero. Porque hoje no Brasil, o bom gestor, ele paga pelo mal. Ele paga pelo mal. E o que acontece é o óbvio. Os bons gestores não querem mais o poder público. Mas aqui tem um outro ponto importante. Será que a gente tem maus gestores? Ou será que esses gestores sequer têm a oportunidade de gerir? Porque uma coisa é você ser mau gestor e você praticar o ato doloso. Aí não é mau gestor, aí é criminoso. Aí é criminoso, é diferente. Agora, o que você não dá oportunidade é isso que me assusta e que eu acho que a gente precisa mudar. Nenhum gestor é mau gestor porque quer. Mau gestor na acepção de negligente ou de alguma forma de não conseguir resolver alguns casos. É porque há uma limitação orçamentária no Brasil hoje gigantesca, há uma limitação estrutural hoje absurda, há uma limitação temporal extraordinária, ninguém consegue tempo, recurso e condição de fazer aquilo que precisa fazer. Então, assim, o que a gente precisa é analisar o princípio da realidade. E uma coisa que você mencionou, Bruno, que eu acho que é fundamental, é o seguinte: para se mudar a realidade da administração pública hoje é preciso ter coragem. E só tem coragem quem não tem compromisso com o ilícito. E isso fica claro quando a gente começa a trabalhar com gestores públicos íntegros na acepção da palavra. Essas pessoas não têm receio de ter a sua atitude questionada. Da mesma forma, os profissionais, eu tenho nesses 148 pessoas desse processo, eu tenho 45 clientes. Desses 45 clientes, todos estão extremamente chateados, e inclusive uma das manifestações aqui foi o desestímulo. Todos estão desestimulados, mas todos estão 100% confiantes de que não devem nada. Agora, o problema não é não dever, o problema é responder um processo por 10, 12 anos com a espada de Damocles na cabeça.
É. Não existe possibilidade de uma vida tranquila e saudável dessa forma. Agora, para a gente mudar, a gente tem que ter coragem. Vou te dar um exemplo. Veja, vou te dar um exemplo com a minha realidade para não trazer fatos externos. Eu, esses dias, fui questionado por um colega dizendo o seguinte: Rodrigo, mas você não tem receio, não tem medo de ser contratado por inegibilidade? De forma alguma. Eu não tenho receio de ser contratado por inegibilidade de forma alguma. Eu tenho coragem, se você não tem medo, você não tem receio, você tem coragem de ser contratado por inegibilidade hoje no país como o Brasil. Mas por que eu não tenho receio? Porque esses dias eu tive um contrato questionado no âmbito do Poder Público de São Paulo, não vou mencionar qual cidade, né? Mas eu tive um contrato questionado pelo Ministério Público, dizendo, contrataram por inegibilidade, o valor e o serviço e notória especialização. Sabe o que eu fiz? Na época, sem Covid, peguei um avião, peguei as 700 páginas de serviço entregue, as matrizes de risco, tudo que eu tinha feito, levei para o promotor, pedi um horário com ele e dei rosto ao processo. Falei, doutor, tudo bem? Tudo bem. Está aqui o meu currículo, a notória especialização está comprovada por isso, está aqui os serviços anteriores que eu já prestei nesse sentido, que comprova a capacidade técnica e operacional da minha pessoa e do escritório, e está aqui as 700 páginas de serviço que o senhor está imaginando que a gente não prestou, que na denúncia disseram que a gente não prestou. Então, assim, se o senhor quer efetivamente analisar o contrato, analise, mas analise sob esse prisma. Porque eu não devo nada. Então é isso, a gente precisa ter coragem para mudar a realidade, Bruno, e só quem vai mudar a realidade são esses servidores, como o Raul Siqueira, que entrou aqui, né, que é um brilhante controlador geral do estado do Paraná, e que não tem compromisso com o ilícito. Essas pessoas mudam a realidade do país, né? Essas pessoas conseguem fazer a diferença. Caso contrário, você não consegue mudar a realidade. Então, basicamente é isso. O João Paulo está aqui também, vários amigos, João um abraço, Paulo, o Michael. Michael, um brilhante estudioso compliance do estado de São Paulo. Então, Rodrigo, basicamente isso, sabe? eu não queria tirar mais seu tempo também, eu sei que tem um compromisso. A gente ficaria aqui, bom, além da amizade, né, que nós temos aqui, estava com saudade de bater um papo com você. Aprendo muito, todos nós aprendemos, é uma aula. E é muito legal a gente encerrar com isso, assim, falando sobre essa importância, Rodrigo, dessa visão consequencialista do direito, esse viés consequencialista, a gente precisa ter, da necessidade de programas de integridade, de uma necessidade de uma visão mais ética e de um respeito à competência decisória também do Poder Executivo, do agente público. Né? A gente fala-se muito, e acho que do ponto de vista doutrinário, ninguém questiona, né, o respeito à competência do legislador quando pondera em plano abstrato e elenca um valor a ser elevado, e ali é dita uma norma, mas a gente esquece também muito de respeitar o plano decisório do agente público. Claro, como você falou, existem balizas para a gente saber se aquele ato é regular ou não, pressupostos científicos, né, minimamente verificáveis, existem métodos racionais para a gente chegar a uma conclusão se aquela decisão ela é um erro grosseiro ou não. Mas eu acho que é isso que você falou, responsividade, necessidade de mais alteridade na visão, é muito importante, porque hoje a gente precisa concretizar o direito. Hoje nós precisamos salvar vidas, muitas vezes, e nós precisamos decidir. E a gente não pode confundir decisionismo dos tribunais de contas com também o legítimo exercício da competência do Tribunal de Contas de controle desses atos administrativos. Decisionismo, eu acho que não há espaço de interferência de um poder sobre o outro, colocando ali sua vontade, na verdade, ao invés de colocar o direito, na verdade, há uma substituição de vontade, e isso a gente não pode permitir. É muito legal a gente falar sobre isso, porque isso é a realidade. O direito ele serve para isso. O direito ele serve para ser aplicado, ele serve para solucionar. O direito não é filosofia. Claro que você pode devagar, você pode fazer várias perguntas, mas o direito ele precisa de afirmações. Ele precisa solucionar problemas. E aí, Rodrigo, para encerrar, eu só queria te fazer, e já te deixando aí a palavra também final para os agradecimentos, uma última pergunta nesse sentido. Você vislumbra uma possibilidade efetiva de um desenvolvimento sustentável dos programas de integridade, como já ocorre com outros países, a ponto de que futuras e futuras gerações consigam
vislumbrar e sentir os resultados práticos de bons programas de integridade? Sem dúvida. Bom, obrigado, Bruno. Daqui a pouco eu me despeço, então, mas para responder a tua... Eu não sei se o pessoal me escuta bem, porque a tua imagem está me cortando aqui. Não sei se o pessoal me escuta bem, me dá um positivo. E aí você pode ficar à vontade já para fazer os agradecimentos finais, tá, Rodrigo? Fique à vontade. Tá bom, obrigado, Bruno. Bom, eu não tenho dúvida de que o programa de integridade bem implementado, ele tem uma capacidade de sustentabilidade a longo prazo. E não tenho dúvida disso por experiências de implantação de programas de integridade, né? Eu implanto programas de integridade na administração pública e em iniciativa privada desde 2004, né, que eu trabalho com isso. Todo mundo está dizendo que é tema novo, compliance é tema novo. Para mim nunca foi novo, porque eu sempre trabalhei com isso. Dou palestra, acho que a minha primeira palestra com o tema compliance e integridade foi final de 2006, início de 2007, num congresso paranaense de direito administrativo. Então, isso é algo que para mim faz parte da realidade de qualquer estrutura organizacional, de qualquer organização séria e que queira implementar mudança na realidade econômica, cultural e social do seu entorno e da sua estrutura. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que o programa de integridade ele permite que haja sustentabilidade da atuação, mas eu também não tenho dúvida de que o programa de integridade só vai isso se houver um acompanhamento efetivo da implantação e da manutenção deste programa, o que a gente chama de monitoramento contínuo por meio de indicadores de desempenho, né? Não se pode hoje imaginar a estruturação de um programa de integridade sem o mínimo de indicador de desempenho, sem a mínima avaliação da sua efetividade, sem a mínima avaliação da sua condição de mudar a realidade e a cultura das pessoas. Eu dizia, a Maikel está aqui, ela é uma estudiosa do compliance no mundo inteiro, né? Eu vejo que ela está participando, e no mundo nós temos, eu estudei o compliance no âmbito do manipuliano, né? Isso em 2001, né? Ainda nos bancos da faculdade, e naquele momento eu via que a realidade cultural ela é implementada não só pelas normas que são culturalmente trazidas dentro da organização, mas principalmente pelas pessoas que a conduzem. Então esse programa de integridade, para ser sustentável, ele precisa ter a conjugação de dois essenciais fatores, pessoas e políticas. Só pessoas não alteram a realidade organizacional e só políticas também não alteram. É preciso se ter o mínimo de previsibilidade por meio de políticas, mas também o mínimo de verificação da eficiência desse programa por meio das pessoas que estão por trás dessas normas. Caso contrário, você não consegue a implementação de um programa de integridade sustentável, né? E o mais importante, aqui a gente tem que pensar sempre em como conduzir isto na prática. Então tem dois pilares fundamentais que qualquer bom programa de integridade não pode deixar de verificar, sob o ponto de vista da gestão de risco e de suas outras políticas. Você tem que pautar a sua estruturação em segurança a processos e segurança a pessoas. Você fazendo isso dentro de um programa de integridade, não há dúvida de que ele vai ser sustentável. Então, Bruno, eu queria mais uma vez agradecer aqui o convite do Instituto Amazonense de Direito Administrativo. Fico muito feliz de ter sido convidado como membro benemérito. Sei que essa honraria é muito mais em razão da amizade que nos une e que une a mim ao Estado do Amazonas de uma maneira geral, do que propriamente dito qualidade técnica ou qualquer outra questão. De qualquer forma, fico muito lisonjeado, agradecido e empenho aqui os meus melhores votos de recuperação a todo o Estado. Daqui do Sul, né, a gente vê que essa pandemia acometeu os hospitais aí do Estado do Amazonas de forma muito drástica, então eu estimo vocês muita saúde,
uma recuperação pronta àqueles que eventualmente se acometerem da Covid, e eu não tenho dúvida de que a palavra esperança talvez dê a tônica do que a gente tem daqui para frente como vontade em relação a esse vírus, né? Esperança de melhores dias, esperança de mais saúde, esperança de logo se encontrar para poder se abraçar. Portanto, obrigado mais uma vez, eu agradeço a todos aqueles que participaram, Cláudio Sarian, Cláudio Albuquerque, Michael, Marcos Alcântara e todos os outros que vejo aqui, né? E a você, especialmente, ao Érico Desterro, que conduzem brilhantemente o Instituto Amazonense, me colocando sempre à disposição e dizendo que se tem algum soldado aqui do Instituto, esse soldado sou eu. Obrigado. Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É uma honra tê-lo aqui. É uma honra tê-lo como amigo. E, mestre, porque eu acompanho suas obras, já não é de hoje, já tem um bom tempo. O Rodrigo é um dos maiores nomes da nova doutrina de direito administrativo. É um orgulho você ser membro benemérito do nosso instituto. O Rodrigo foi um dos idealizadores do nosso instituto. A gente conversava, né, Rodrigo, no restaurante, quando o Rodrigo, inclusive, deu essa ideia de nós montarmos e tentarmos criar essa academia de direito administrativo. Então, nada mais justo. Primeiro, pela sua titulação, que por si só já se tornava imprescindível maiores comentários, mas também por ter participado ativamente da história do IADA. Muito obrigado. O Rodrigo vai estar conosco também no nosso congresso. Eu gostaria de aproveitar de lembrar que a semana que vem, o nosso web congresso, o Rodrigo vai estar participando também no painel, vai abordando toda essa temática, eu acho que de uma forma muito mais ampla, nós vamos ter muito mais tempo. O painel vai ser composto juntamente com o professor Daniel Guerrard, que também é professor de Direito Administrativo titular aqui da nossa Universidade Federal, membro efetivo também do nosso instituto. E se inscrevam porque as inscrições são gratuitas, mas são limitadas. Nós só temos 500 inscrições disponíveis no Zoom, salvo engano, já hoje de tarde já chegava perto de 400 inscritos. Então, corram lá e se inscrevam. E, Rodrigo, assim que tudo isso passar, meu amigo, o convite já está estendido. Nós vamos, quem sabe, ao longo desse tempo aí, pensando em algo para desenvolvermos um evento aqui em Manaus para tratar sobre programas de integridade, sobre compliance, eu acho que a gente precisa aqui no Amazonas. Obrigado pelas suas palavras. Eu tenho certeza que acabo acalmando um pouco todos que estão aqui, sabendo que isso uma hora vai passar. Muito obrigado por tudo e conte sempre com o IADA também. Estamos à disposição aqui, viu, Rodrigo? Muito obrigado, meu amigo. Um forte abraço. Legal. Obrigado, Bruno. Tudo de bom. Felicidades a todos.